Fala galera, tranquilo? Então, sexto, nós temos que terminar alguns pontos do nosso conteúdo. Eu vou tratar esses pontos com vocês hoje, beleza? Para além disso, a gente tem que fazer a nossa revisão também, beleza? Então, eu vou terminar de explicar alguns pontos importantes do nosso conteúdo e vou fazer a revisão com vocês aqui nesse vídeo, beleza? Eu sei que vão ter alguns deveres que eu passei para casa na última aula, né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar a correção desses exercícios na plataforma também, por escrito, beleza? Um gabarito bonitinho, tá? Para vocês olharem e conseguirem copiar lá no caderno de vocês. Grande parte do conteúdo relativo a esses deveres nós já vimos em sala e eu vou complementar agora aqui com vocês. Show de bola, gente? Então vamos lá. Olha só, na última aula nós chegamos a falar dos elementos do mapa. Eu sei que eu já iniciei escala com vocês, mas escala é um ponto que é tão confuso na cabeça dos alunos que eu queria retomar isso com vocês para abordar de uma maneira mais completa, mais calma. Eu achei que na última aula foi meio rápido por conta do horário. Tá, vamos lá. Pessoal, escala cartográfica. Antes de qualquer coisa, eu sei que eu estou no cantinho aqui do vídeo, né, da imagem de vocês, e se cortar algo, peço desculpas, mas esse foi o melhor posicionamento que eu consegui encontrar, tá? Para cortar menos informações importantes dos slides que a gente vai ver aqui, beleza? Então, qualquer coisa, vocês têm fácil acesso a todos esses slides, o material já está na plataforma há trocentos anos, é só ir lá e pegar. De boa? Vamos lá, gente, olha só, escala. O que eu quero falar com vocês quando eu toco nesse ponto, nesse termo, escala cartográfica? Gente, olha só, toda escala, ela vai se basear basicamente em quê? Na redução de dimensões reais da superfície terrestre para algo plano, para a representação de algo real no mapa. De boa? Por isso que todo mapa que vocês pegam, no cantinho vai ter escala. Justamente por quê? Porque está te dizendo quantas vezes a realidade foi reduzida para caber naquele mapa. Beleza? Então, basicamente é isso. Escala é nada mais, nada menos do que uma relação de proporção entre as dimensões reais da superfície terrestre ao ser planificada em um mapa. Então, é o tanto de vezes que você reduziu a realidade de modo que ela passe a caber em um mapa. Tranquilo? Vamos ver aqui o exemplo. Ó. Nós temos uma sala de aula e de um lado ele coloca assim, representação, que é a planta, né? Vamos colocar assim para facilitar o entendimento de vocês. É como se fosse um mapa de uma sala de aula, uma representação de uma sala de aula. Em um canto você tem 8 centímetros e 6 centímetros. No outro canto você tem uma outra aba escrita assim, ó, realidade. Aqui está escrito 8 metros ou 800 centímetros e 6 metros ou 600 centímetros. O que isso quer dizer? Que uma estrutura dessa sala, dessa planta, dessa representação dessa sala, um lado dessa sala, que na planta tem 8 centímetros, na realidade, na vida real, essa mesma estrutura tem 8 metros. Percebem como é um paralelo? Como é uma relação de proporção? De um lado você tem a realidade e do outro você tem aquela realidade reduzida para caber em um mapa. De boa? Bem de boa, né, gente? Vamos continuar aqui. Agora, quais são os tipos de escala cartográfica que nós temos? Pessoal, basicamente nós temos a escala numérica e a escala gráfica, beleza? A escala numérica, ela vai aparecer em um formato de fração, de razão, fração. Como assim? Sempre será desse jeitinho aqui, ó. Normalmente aparece assim, tá?
1, 2 pontos 100, 1, 2 pontos 100 mil, 1, 2 pontos 1 milhão. Esse 2 pontos significa 1 está para 100, beleza? Ou 1 sobre 100, de boa? Pessoal, nesse cantinho aqui, ó, onde está o 1, esse número ele vai indicar a medida no mapa. Ou seja, a cada 1 centímetro no mapa, eu vou ter 100 centímetros, 100 metros, dependendo de como o mapa estiver se comunicando com você na realidade. Tranquilo? Então, a cada 1 centímetro no mapa, eu tenho 100 centímetros na realidade. Beleza? Bem de boa, né? Bem de boa. Aqui do outro lado, na escala gráfica, é a mesma coisa, só que de uma outra formazinha, tá? Olha só, vou direto passar para cá, tá? O que isso aqui quer dizer? Que a cada 1 centímetro no mapa, olha, desse 0 até esse 1 metro, esse espacinho aqui, ó, ele tem 1 centímetro. Então, a cada 1 centímetro no mapa, eu tenho 1 metro na realidade. Pegado? Percebam como que os dois tipos de escala comunicam a mesma coisa. A única coisa que muda é a forma como eles estão te comunicando essa informação. De boa? Bem fácil, né? Olha só, dando sequência aqui a nossa troca de ideias sobre escala, é importante ter em mente o seguinte: você terá escalas grandes e escalas pequenas. E antes de qualquer coisa, eu já te faço uma pergunta: qual escala para você é maior? Perdão, qual escala para você é maior? 1 para 1 milhão ou 1 para 100? Eu imagino que você tenha dito 1 para 1 milhão, né? Mas e se eu te disser que a maior escala é 1 para 100? Vamos entender por quê. Olha só, uma escala grande, ela terá muitos detalhes, terá uma área pequena. Por que tudo isso? Porque a realidade, numa escala grande, terá sido reduzida menos vezes. Caraca, tia, eu não entendi absolutamente nada do que você falou. Olha para a imagem aqui, ó. Eu tirei essa imagem do aplicativo do Uber. Perceba o seguinte: se eu te perguntar onde é isso aqui, em qual estado esses carros estão localizados, essas ruas, em qual município, você não vai saber. Você não vai saber. Por quê? Porque a única coisa que você tem é o nome de ruas, uns carros aqui jogados, alguns outros elementos aqui na paisagem não, no mapa, que representam possivelmente regiões naturais. Galera, olha só, é uma área pequena da realidade. Eu não estou trabalhando com um estado, eu estou trabalhando com uma rua, eu estou trabalhando com um bairro. A área observada é muito pequena, tá? Porém, por mais que ela seja pequena, ela tem uma série de informações aqui que nós conseguimos observar. A gente consegue saber o nome da rua, consegue saber que tem uma lona cultural por perto, que tem uma praça, que tem carros, beleza? Ou seja, a área, por mais que seja pequena, ela é uma área com muitos detalhes. E esse senzinho aqui, ele nos indica que a realidade foi reduzida, foi dividida 100 vezes. Você tirou 100 vezes partes da realidade. Agora, quando eu jogo para aquela escala que eu comentei com vocês, 1 para 1 milhão, esse 1 milhão indica que eu dividi a realidade, eu tirei partes da realidade 1 milhão de vezes. Percebem? Então, nessa 1 para 100, eu vou ter muito mais detalhes, porque eu dividi a realidade 100 vezes. Já na 1 para 1 milhão, eu reduzi 1 milhão de vezes. Sabe quando você pega o seu celular, no Uber mesmo, então numa foto você faz assim para dar zoom e você faz assim para tirar o zoom?
Na escala 1 para 100 é como se eu fizesse assim, ó. Eu estou aproximando. A área que eu estou observando, ela é muito menor e tem muitos detalhes. Eu estou dando zoom. Quando eu faço assim, ó, é a 1 para 1 milhão. Eu retirei todos os detalhes e eu vou ter uma percepção de uma área grande, uma área muito maior, porém com pouquíssimos detalhes. Perceba o mapa do estado do Rio de Janeiro. Você vê o estado do Rio de Janeiro inteirinho, ó, cachorro aqui, ó. Mas você não vê o nome de uma rua. Você não sabe onde tem uma lona cultural. Você não vê os carrinhos do Uber. Os 2 mapas foram tirados do aplicativo do Uber, tá? Você não vê nada disso. Por quê? Porque você tirou o zoom. Sacou? Você dividiu a realidade 1 milhão de vezes. Você retirou partes e partes e partes da realidade 1 milhão de vezes. Enquanto que 1 para 100, você, ó, você deu o zoom, você aproximou. 1 para 100, a área é muito menor, porém ela tem muito mais detalhes, carros, ruas, você consegue ver a lona cultural, você consegue ver um monte de coisa. Enquanto que 1 para 1 milhão, você tem uma área muito maior, porém esquece detalhe, e você reduziu a realidade, foi tirando elementos, informações da realidade 1 milhão de vezes. De boa, gente? Por isso que, ó, 1 para 100 é uma escala muito maior do que 1 para 1 milhão. Show de bola? Acho que esses 2 mapinhas e o lance de botar zoom e tirar deixaram tudo bem elucidativo, né? Bem de boa de entender. Tá? Se ainda assim tiver com dúvida, cara, pega o teu celular aí agora. Vai, não tem problema não. Pode pegar o celular. Se não tiver entendido, pega o celular aí. Abre o aplicativo do Uber. Abriu o aplicativo do Uber? Então, agora dá o zoom, ó. Dá o zoom. Você vai ver um monte de informação. Nome de rua, carros pra caramba andando. Agora, ó, tira o zoom. Volta na explicação sobre escala grande e escala pequena. Sacou como é que é? É bem de boa, tá? Pessoal, continuando aqui, dando sequência à explicação do que faltava, você quer comentar sobre um outro tipo de representação, que são as curvas de nível. Tá? Curva de nível, basicamente, é mapa de relevo, tá? Ou seja, é um tipo de mapa que nós utilizamos para representar o relevo de uma porção do espaço geográfico. Representar comprimento, largura das formas de relevo e elevação dessas formas de relevo. Olha para cá, Igaratá, Carta Cartográfica 1984. Vocês percebem que tem várias linhazinhas? Percebem? Que desculpa. Ei, já gravei tanta aula hoje, eu acho que estou um pouco cansado, desculpa, mas vamos lá. Vocês percebem que tem várias linhazinhas aqui? Então, olha para esse segundo mapa. Essas linhas, elas representam porções do relevo. Vem comigo. A base dessa forma de relevo não é mais larga? Se ela é mais larga, a linha que a representa será igualmente mais larga. Conforme formos subindo, percebemos que essa linha vai diminuindo também, não é? Olha o topo, como é que é. Então, essas curvas de nível se propõem a isso, representar o relevo. Curvas de nível são mapas de relevo. Beleza, galera? E, obviamente, que a linha de baixo, que representa a base, ela representa aqui nesse mapa 10 metros, a altitude dela. E conforme nós vamos subindo essa estrutura de relevo, a altitude, obviamente, vai subindo também. Volta para esse primeiro mapa. O que quer dizer que, ó, nesse exemplinho aqui, ó, essa curva de nível de cima, ela tem a maior altitude, enquanto que essa curva de nível aqui de baixo, ela tem a menor altitude. Pessoal, percebam, isso aqui é o que a gente chama aqui no Rio de morro. Tudo isso aqui é morro, tá? Como é que eu sei? Olha só,
A curva de nível que está aqui em cima, esse pontinho, ele sempre é o topo. Por quê? Porque o topo ele sempre é assim, ó. Ele sempre é menorzinho. Volta para esse segundo mapa. Olha a curva de nível do topo. Ela é bem menor do que essa curvona aqui de baixo, ó, que representa a base. Sacaram? Então, como é que eu sei que isso aqui é uma estrutura de relevo? Porque a primeira coisa que eu procuro são essas curvas de nível pequenininhas, porque elas representam o topo da parada. E conforme eu vou me distanciando do topo, eu vou sabendo que essas outras curvas representam essa estrutura de relevo. De boa, né, gente? Bem de boa, né? E olha só, tem um ponto que é fundamental de conversar com vocês, que é o seguinte. Vocês percebem que nesse exemplo aqui, ó, do segundo mapa, tem várias curvas de nível juntinhas? Isso significa que essa descida dessa forma de relevo ela é mais abrupta. Sabe quando você vê aqueles filmes que a pessoa está andando em cima de um relevo e depois tem uma queda absurda? É isso. Quanto mais próximas as curvas de nível, mais abrupto é o desnível da forma de relevo. Agora, quanto mais afastadas são essas curvas de nível, mais suave é esse desnível, mais suave é essa descida. Então, nessa partezinha aqui, ó, essa estrutura de relevo desse morro, as curvas já estão mais afastadas. Percebam aqui, ó, estão mais afastadas. Por quê? Porque é uma descida mais suave. Enquanto que numa outra estrutura de relevo em que essa descida fosse muito mais abrupta, as curvas de nível estariam como? Muito mais próximas umas das outras, como nós percebemos aqui. De boa, gente? Bem fácil, né? Não é um pouco complicado, dá umas dúvidas, mas depois que você pega a forma como elas são feitas, você bate o olho nesse mapa aqui e você fala, ah, tá, isso aqui é um morro, aqui tem uma queda mais abrupta, ali ele é um pouco mais, né, esse desnível é um pouco mais tranquilo, né, não é uma coisa tão abrupta, tão violenta. Você consegue já ir desenvolvendo na sua cabeça mais ou menos como que é essa forma de relevo apenas a partir da observação desse mapa de relevo, portanto, esse mapa constituído por curvas de nível. Tranquilo, gente? De boa? Então, galera, olha só. Agora que a gente já conversou sobre essa parte, nós podemos iniciar a nossa revisãozinha, tá bem? Eu vou dar uma pausa, porque eu vou pegar o texto, né? Eu fiz algumas questõezinhas, inclusive todas as questões que eu vou comentar aqui para vocês em vídeo vão estar separadinhas, questão 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai, né, na plataforma de vocês e também nesse vídeo no YouTube, na descrição, caso alguém prefira assistir, ter acesso a essas questões dessa forma, beleza? Vou dar uma pausa e eu já volto. Voltei, vamos lá. Vamos para a nossa questão 1. Questão 1 fala assim, ó. Dê a latitude e a longitude dos pontos abaixo. Pessoal, eu coloquei aqui nesse mapa, que inclusive está no slide de vocês, porque é exatamente esse mapa aqui que eu selecionei para revisão, tá bom? Então, olha só, a questão pede a latitude e a longitude dos pontos destacados. Vem comigo. Nós temos aqui, ó, o ponto A. Qual é a latitude dele? A latitude dele é 50 graus norte. Porque, olha só, que linha é essa daqui? De 0 graus. É a famosa, é ela, é o paralelo principal, é a linha do Equador, tá? E sempre que você está acima da linha do Equador, você está no norte. E quando você está abaixo, você está no sul. A linha do Equador ela faz isso. Ela divide o nosso planeta em hemisférios norte e sul. Tranquilo? Então, se o A está aqui, ele está a 50 graus norte. Tio, como é que você sabe que você tem que olhar esses numerozinhos aqui do lado? Porque, pessoal, sempre que você for olhar latitudes de pontos, você irá buscar os
paralelos. Paralelos são as linhas deitadas, é como o nome já diz, uma linha paralela à outra, beleza? Então, se eu estou olhando as linhas deitadas, os paralelos, eu vou buscar onde? Aqui, ó, 50 graus norte. Tranquilo? Então, a latitude do ponto A é 50 graus norte. E percebam, eu falei 50 graus, eu não falei 50 norte. Se colocar 50 norte, é metade, tá? Não é o ponto inteiro. Você não vai acertar a questão inteira em nenhuma prova de geografia. É 50, bolinha em cima do 50 como tá aqui, porque essa bolinha representa graus, beleza? Então 50 graus, o que? Norte. Show? E a longitude desse ponto? Vamos ver. 100 graus. Mas 100 graus o que, hein? 100 graus o que? Me fala. 50 graus oeste. Como é que eu sei que é 100 graus oeste? Aqui, ó. Aqui tá aqui no meio. O grande, o próprio meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich é o meridiano principal. Lembre-se, se os paralelos são deitados, os meridianos são em pé. Show de bola? E olha só, o meridiano principal é o de Greenwich, de 0 graus. E o meridiano de Greenwich divide o nosso planeta em hemisférios leste e oeste, oriental e ocidental. Show de bola? Então, a longitude, para ser encontrada, é necessário que sempre se busque quem? Os meridianos, que são as linhas em pé. Tranquilão? Então, mais uma vez, qual é a longitude do ponto A? 100 graus oeste. Beleza? Vamos para B agora. B, basicamente, são 40 graus norte de latitude. E de longitude do ponto B, nós temos 80 graus, o quê? 80 graus leste. C, a latitude, 20 graus sul. E a longitude, 40 graus oeste. Beleza? E o D, basicamente a latitude de D é de 10 graus o quê? Sul. Está abaixo da linha do Equador, assim como o C. 10 graus sul. E a longitude, 20 graus leste. Galera, muito fácil, né? Muito de boa. É só se ater aos paralelos e meridianos. Paralelos são as linhas deitadas, são relativos às latitudes. Os meridianos são as linhas em pé, que são relativos ao quê? São relativos às longitudes. Latitudes sempre serão norte e sul, e as longitudes sempre serão leste e oeste. Beleza, galera? De boa, né? Agora que a gente já fez essa parte, eu posso ficar aqui em tela cheia, porque aí eu vou olhando com vocês as outras questões e comentando. Só essa que tinha um elemento mais ilustrativo que eu queria trazer para vocês. Beleza? Questão de número 2. Aponte e explique os exemplos de projeções atreladas ao tipo de deformação que temos. Na real, aproveitando que eu estou com o slide aberto aqui, eu vou me utilizar dele para mostrar para vocês essas questões, esse ponto em específico, para ficar bem legal. Vamos lá. Olha só. Mais uma vez, aponte e explique os exemplos de projeções atreladas ao tipo de deformação. Galera, a resposta está aqui, né? Qual a primeira projeção desse tipo que nós temos? Conforme. O próprio nome já diz, conforme. As formas, formas, são mantidas, enquanto que as áreas são distorcidas.
Para facilitar o entendimento, lembra das nossas aulas? Lembra da Groenlândia gigantona? Olha só, aqui, ó. A projeção de Mercator é um exemplo de projeção conforme. Olha só, as formas são mantidas, não são? Como está posto aqui. A forma da Groenlândia está certa. A forma do Brasil está certa. O que está errado é a área. A Groenlândia, que é desse tamaниco aqui, está gigantesca. Maior do que o continente africano. Maior do que os Estados Unidos. Maior do que o Brasil. Beleza? Então percebam, as formas são mantidas. Mas o que está errado são as áreas. Olha a Antártida aqui, ó, o monstro que está. Segundo tipo, equivalente. Aqui na equivalente é o inverso. Entendendo a conforme, você entende a equivalente. Na equivalente, as áreas são mantidas e as formas é que são distorcidas. Olha só, o melhor exemplo é a projeção de Peters, em que as áreas estão corretas. Esse é o real tamanho do Brasil, esse é o real tamanho do continente africano e esse é o real tamanho da Groenlândia. Mas o que mudou aqui foram as formas. Percebam como a África está um palito, né? Percebam como o Brasil está magro pra caramba também, coitado. E aqui a Groenlândia virou um patê, né? Virou, sei lá, tá uma moeda achatada, né? Então, entendendo uma, você entende a outra. Entendendo principalmente a conforme, você entende a equivalente. Beleza? Então esses são os dois primeiros tipos que a gente está conversando agora. Quais são os seguintes? Equidistante. Galera, equidistante. Prestem atenção na forma como as palavras são escritas também. Porque muitas vezes a dica está na palavra, está no título. Equidistante. Elas são focadas em manter as distâncias entre os locais. Mas as áreas e as formas são distorcidas. Olha só, nessas outras duas aqui, conforme equivalente, a gente basicamente não falou só de área e forma. A equidistante traz um elemento a mais, que são as distâncias. As distâncias são mantidas. Agora, o que será modificado são as áreas e as formas. Pega esse exemplo aqui, ó. As distâncias entre os territórios estão corretas. Agora, as áreas e as formas, de fato, foram modificadas. Olha como a África está esquisitinha. Percebem? A Austrália como está esquisitinha. Porém, as distâncias estão mantidas. Tanto que esse tipo de mapa, esse tipo de projeção, melhor dizendo, é muito utilizado para quem vai pilotar navio, avião também, tá? Por conta dessa estrutura. Agora, e a afilática, que é o último tipo de projeção dessa forma que nós estamos conversando? A afilática, ela é aquela projeção que você tem no seu livro didático, você tem no seu atlas. É a projeção que ela distorce tudo. Porém, é uma distorção mínima e equilibrada. Ela distorce a forma, ela distorce a área e ela distorce a distância. Porém, ela busca fazer com que essas distorções sejam o mais equilibradas possíveis, tá? São mínimas essas distorções, beleza? Olha o exemplo. Aqui, ó. Tudo está um pouco modificado, porém de forma equilibrada. Beleza? Foi, galera? Bem de boa, né? Às vezes eu dou uma pausazinha na minha fala, porque eu, como gravei muito hoje, minha garganta tá arranhando, tá? Então desculpa qualquer coisa, gente. Olha só. Então, esses são os exemplos de projeções atreladas ao tipo de deformação. Show? Questãozinha de número 3. Se eu achar que alguma outra coisa no slide pode nos ajudar, eu volto para cá, tá? 3.
Diferencie norte magnético de norte geográfico. Pessoal, o norte magnético, ele é aquele norte atrelado ao campo magnético do nosso planeta, beleza? Então, esse norte, ele tem relação com a concentração de metais na Terra. E que por conta dessa concentração de metais, que a gente já conversou em outras aulas, que basicamente se dá por conta do movimento do núcleo externo sobre o núcleo interno, a ponta da bússola ela vai se direcionar para esse norte. Então o norte da bússola é o norte magnético, porque ele aponta para a porção do nosso planeta que tem uma maior concentração de metais. E essa concentração se dá por conta do movimento que ocorre entre o núcleo externo sobre o núcleo interno. Beleza? E como a gente já comentou também em sala, o norte magnético, por ser formado a partir desse movimento do núcleo externo, que é plástico, sobre o núcleo interno, que é mais sólido, o posicionamento desse núcleo, desse norte magnético, ele vai mudando de tempos em tempos. Ele não sai correndo, fazendo uma maratona e para do outro lado, né, de um dia para o outro. Não, são pequenos movimentos, ano após ano, década após década. Beleza? Então o norte magnético, ele é esse norte que tem uma relação direta com a formação do campo magnético da Terra, que é basicamente construído a partir do movimento do núcleo externo do planeta sobre o núcleo interno, né? E que a bússola, a ponteira da bússola, quando ela se direciona para o norte, ela está justamente se direcionando para a localidade em nosso planeta que possui essa maior concentração de metais por conta dessa estrutura que eu acabei de passar para vocês. De boa, gente? E é bom deixar uma coisa clara também, né? Quando você tem essa movimentação do núcleo externo sobre o núcleo interno, você tem ali interagindo uma série de elementos químicos, beleza? E são esses elementos químicos em interação que formam o campo magnético do nosso planeta e impedem que as explosões solares impactem de uma maneira violentíssima a nossa Terra, beleza? Nosso planetinha azul. De boa, gente? E o norte geográfico, professor? O norte geográfico ele é uma convenção humana. Tá? Ele foi criado pelo homem para facilitar a sua localização. O norte geográfico ele não existe na natureza. O que existe na natureza é o norte magnético. O norte geográfico não existe na natureza. Assim como as linhas imaginárias, paralelos, meridianos, podemos falar de fusos horários também, o norte geográfico ele é uma convenção humana. Ele foi tirado da cabeça do ser humano, para que o ser humano pudesse se localizar. Show de bola? Tranquilo? A gente já conversou bastante sobre isso em sala. Eu acredito que você pausando, então diminuindo a velocidade desse vídeo no YouTube, você consiga desenvolver uma resposta bacana no seu caderno para essa perguntinha. Bom, vamos para 4. 4. Como é formada uma república federativa? Pessoal, esse conteúdo nós vimos no início do ano, um minutinho só. Nós vimos isso bem no iniciozinho. O Brasil, ele é uma república federativa. O que significa dizer isso? Que ele basicamente é uma união de estados. É como se vários estados tivessem se dado a mão e falado assim: a partir de hoje nós iremos trabalhar juntos e iremos respeitar uma única lei, que é a Constituição brasileira. Claro que cada estado tem as suas próprias leis, porém, as leis dos estados, para serem desenvolvidas, elas precisam respeitar os princípios estabelecidos pela Constituição brasileira. Beleza?
Então, uma república federativa é uma união de estados sob uma única Constituição. E quem que é o chefe da federação, que também é conhecida como União? O próprio nome já diz, né? União vem de união de estados. Quem é esse chefe? É o presidente da república. Não é uma república federativa, então o presidente da república, ele é o chefe dessa república federativa, que no nosso caso é o Brasil. De boa? Vamos para a questão de número 5. Explique os conceitos paisagem, lugar e espaço geográfico. Pessoal, paisagem é uma porção do espaço geográfico que nós conseguimos apreender a partir dos nossos sentidos. Então, quando você abre o olho de manhã e você vê o seu quarto é uma paisagem. Quando você escuta o barulho de um passarinho na sua janela, o passarinho na sua janela é uma paisagem. Beleza? Então, paisagem sempre será uma porção do espaço geográfico que é aprendida pelos seus sentidos. Tranquilo? O próximo conceito é o de lugar. Galera, o que é o lugar? O lugar é uma porção do espaço geográfico em que se desenvolve um sentimento de pertencimento. Quer ver um exemplo muito bom? O seu lugar na sala de aula que você senta todo santo dia. O que acontece quando você chega 7 horas da manhã na sua sala, bonitinho, com a sua mochila, seu material todo ali muito bem organizadinho, e aí você chega na sala e você olha para o seu lugar e tem um colega sentado ali. O que você faz? Primeira coisa, não dá nem bom dia. Já chega e fala: ô, sai do meu lugar, esse lugar aí é meu. Por que isso? Olha o que você disse. Esse lugar aí é meu. Ou seja, você criou um sentimento de pertencimento pela cadeira que você senta todo santo dia. Essa cadeira é o seu lugar. Mas é só essa cadeira? Não. A gente pode estender isso para o seu quarto, para a sua casa, para o mercado que você vai, sei lá, toda sexta-feira, para a padaria, todo lugar do planeta Terra em que você criou um sentimento de afeição, tem um carinho por essa porção do espaço, qualquer lugar que você criou um sentimento de pertencimento ao seu lugar, como eu acabei de dizer, é o que? É o conceito de lugar. Tranquilo? Do outro conceito aqui, espaço geográfico. Galera, o espaço geográfico é o todo. É o todo. A paisagem está no espaço. O lugar está no espaço. O território, que é um outro conceito, está no espaço. A região está no espaço. O espaço geográfico é o todo. De tal forma que ele comporta tanto um aspecto material, ou seja, prédios, casas, árvores, tudo que você pega, que é palpável, que é material, tá? Como também um aspecto imaterial. O que compõe esse aspecto imaterial? Cultura, principalmente. Religião, que acaba estando também ali dentro da cultura, beleza? Então, o espaço geográfico, ele é absolutamente o todo. E ele tem uma porção material e imaterial. Tem uma outra conceituação do espaço geográfico também, as duas que eu já comentei com vocês em sala. Essa outra conceituação que eu vou falar agora. O espaço geográfico se dá, ele é construído quando o homem altera o espaço natural. Então, para alguns geógrafos, espaço geográfico só existe quando há uma alteração do espaço natural. Espaço natural seria aquele espaço em que só tem natureza, não houve intervenção do homem sobre ele. Se por algum motivo uma árvore foi posta abaixo para construir uma casa, esse espaço que antes era natural, agora já é geográfico para alguns
geógrafos, tá? Então essas são as duas conceituações de espaço geográfico. Você pode escolher a que melhor te agrade, tá? Colocar na sua prova, colocar na sua revisão, não tem problema. Eu, Almir, sou um geógrafo que prefiro a conceituação de espaço geográfico enquanto todo, que ele é constituído pelas esferas material e imaterial. É a conceituação que eu prefiro. Mas se você colocar outra, eu vou dar errado? De maneira nenhuma. Tudo bem? 6. Por que podemos afirmar que o espaço geográfico é constituído a partir do lugar? Pessoal, olha só. O ser humano, ele sempre parte do seu lugar. Como assim, tio? Você, quando você acorda para agitar a sua vida, para ir para a escola, ou os seus pais para irem trabalhar, você para ir brincar, cara, você parte da sua casa. A sua casa é o seu lugar, percebe? Então, o espaço geográfico que é moldado pela atuação do homem, aí quando eu falo homem, eu estou me referindo à humanidade, beleza? O espaço geográfico, quando ele é moldado, uma vez que ele é moldado pelo ser humano, ele é moldado a partir do lugar, porque o homem, ele sempre parte do seu lugar. A humanidade, ela sempre parte daquelas porções do espaço em que ela tem um sentimento de pertencimento. É a sua casa, é o seu trabalho, é a sua escola, é o seu grupo de amigos, percebem? Então, o espaço geográfico, ele sempre é construído pela humanidade a partir de onde? Do lugar. De boa? 7. Diferencie paisagem natural de paisagem cultural. Pessoal, paisagem natural e paisagem cultural tem muitas semelhanças com o conceito de espaço natural e espaço geográfico. A paisagem natural é aquela paisagem intocada pelo homem. E vamos lembrar, paisagem é tudo aquilo que você consegue perceber do espaço geográfico a partir dos seus sentidos, tá? Paisagem não é uma praia paradisíaca, não é algo bonito. Paisagem é qualquer coisa que você consegue perceber a partir dos seus sentidos, visão, audição e por aí vai, beleza? Então, uma paisagem natural é uma porção do espaço geográfico apreendida pelos sentidos de alguma pessoa, em que essa paisagem é intocada pelo ser humano, pela humanidade. Isso é uma paisagem natural, beleza? Agora, o que é uma paisagem cultural? Paisagem cultural é aquela paisagem que já foi alterada pelo homem. Galera, cultura para a geografia é um fenômeno social que se dá a partir da relação do homem com a natureza que o cerca. Por isso que o termo é paisagem cultural. Porque cultura, para existir enquanto tal, ela precisa obrigatoriamente que o homem se relacione com a natureza. Ponto. Então, a paisagem cultural é uma porção do espaço geográfico que foi alterada por pessoas, por populações, pela humanidade. Tranquilo? 8. Relacione o movimento aparente do Sol com os pontos cardeais. Pessoal, nós observamos, no nosso dia a dia, né, quando a gente olha para o céu, parece que o Sol está se movimentando, né? Parece que ele está se movimentando. Porém, não é o Sol que está se movimentando. É a Terra que está se movimentando em torno do Sol. Por isso que é um movimento aparente. Ele parece que é, mas não é. Entendeu? Quem está se movimentando em torno de um astro é a Terra. Beleza? E pessoal, esse movimento foi importante por quê? Porque observando onde o Sol nasce, onde ele se põe,
o homem conseguiu formular dois pontos cardeais muito importantes, que são o leste e o oeste, onde o sol nasce e onde o sol se põe. Então, a partir do conhecimento de onde o sol nasce e onde o sol se põe, construiu-se o leste e o oeste. E a partir do momento que você tem o leste e o oeste, você consegue formular o norte e o sul, que é basicamente cima e embaixo. Então, recapitulando, o termo é movimento aparente do Sol, porque ele parece que é, mas não é. Parece que é o Sol que está se movimentando, mas não é o Sol não, é a Terra, tá? No seu movimento de translação. E a partir da observação desse movimento aparente do Sol, o ser humano consegue definir o leste e o oeste. E a partir do momento que o leste e o oeste são definidos, o norte e o sul também são definidos. Pessoal, norte, sul, leste e oeste, o que eu construí aqui com vocês? Os pontos cardeais. Beleza? Então, acredito que a partir desses elementos que eu trouxe, vocês já conseguem formular uma respostinha maneira para essa número 8, né? Mas para quem está com dúvida, eu sei que essa daqui é um pouquinho mais complexa, você pode colocar assim, ó. A partir da percepção ou análise do movimento aparente do Sol, a humanidade pôde construir os pontos cardeais a partir da definição do leste e oeste. De boa? Gente, olha só. Foi a 8, né? Foi a 8. Agora, número 9. Comente sobre a importância dos povos originários na construção da cultura brasileira. Esse conteúdo a gente viu próximo ali do primeiro carnaval, né? Carnaval 1.0, que agora a gente está vivendo o carnaval 2.0. Mas no carnaval 1.0, nas vésperas ou um pouquinho depois, não me lembro ao certo, nós comentamos sobre povos que formaram a população brasileira, né? Então, formaram e formam, constituem a população brasileira. Então, quando eu falo desses povos originários, eu estou falando dos indígenas, né, galera? Os indígenas. Que indígena não é um povo, porque no Brasil é muito comum, né, as pessoas terem essa percepção. Dia do Índio, que inclusive Dia do Índio, esse termo já é um termo absolutamente errado, porque não existe um índio que é replicado por todas as tribos indígenas, né? O índio com cocá, aí tem umas pinturas aqui no rosto. Galera, cada tribo é uma etnia diferente de povos originários, de povos indígenas. É uma pluralidade cultural absurda. E quando você reduz tudo isso ao índio, a figura do índio, você limita esses povos de uma forma violentíssima, como se todos fossem o mesmo índio, tá? Então, por isso que eu trouxe aqui povos originários como um termo mais interessante para a gente utilizar. Então, esses múltiplos povos originários, só para a gente ter uma ideia, no século XVI, quando o europeu chega aqui no Brasil, eram mais ou menos 5 milhões de indígenas, cada um deles dentro das suas tribos, dentro das suas etnias, tá? Então, esses povos, como o próprio nome já diz, que são originários, deram origem ao que é o Brasil, deram origem ao que é o povo brasileiro, eles transmitiram uma série de características culturais que foram incorporadas ao que nós chamamos de cultura brasileira, beleza? Essas características, elas se dão tanto no plano linguístico, né, palavras, até o de hábitos, tá? Alguns estudiosos falam que o hábito de tomar banho todo dia vem também dessas culturas múltiplas, né, que constituem os povos indígenas.
Show? Foi? Agora vamos para a questão de número 10. Os mapas são neutros? Explique sua resposta. Galera, os mapas não são neutros. Não existe neutralidade em absolutamente nada que a humanidade faça. Nunca existiu neutralidade. Neutralidade não existe. Sempre que um ser humano vai desempenhar uma função, seja ela no ramo que for, ele irá impregnar essa função, e aí quando eu falo impregnar não é no sentido negativo, tá? Ele vai impregnar essa função de sentidos que são muito próprios deste indivíduo. Ou seja, sempre que alguém vai fazer alguma coisa, dentro desse fazer estarão ali uma série de questões muito próprias daquela pessoa. Não existe neutralidade. Então, quando um mapa ele é feito, ele expressa a visão de mundo do cartógrafo. Ele expressa a visão da pessoa que fez aquele mapa. Beleza? Um exemplo, a projeção de Mercator, que é uma projeção conforme que a gente conversou aqui hoje. É uma projeção que coloca a Europa no centro do planeta. Por quê? Porque naquele momento, quem explorava todos os continentes do planeta eram os europeus, a partir do colonialismo. Né? Então ele coloca a Europa no meio do planeta, no meio do mundo. Né? Então, nenhum mapa é neutro. Não existe neutralidade em nada, ainda mais em cartografia. Tá? Então os mapas são neutros? Não. Explique, porque todo mapa, ao ser construído, carrega as percepções do cartógrafo. Ponto. Foi, galera. Pessoal, olha só. Fizemos nossa revisão. O vídeo ficou longo, eu sei. Assiste em partes, faz como podcast. Mas esse vídeo aqui é extremamente importante. Eu recomendo que vocês assistam ele todo. Se vocês chegaram até aqui, é porque vocês assistiram tudo, né? Então, olha só. Bons estudos. Lembrem-se sempre, prova é só um pedaço de papel. Vocês são muito, muito, muito mais do que um pedaço de papel. Relaxem, tá tudo bem. É só estudar e lembrar das nossas conversas aqui em sala de aula, tá bom? Gente, beijo, até semana que vem. Fui!